Iniciando aqui o nosso 6º episódio do podcast Mente e Negócios. Como vocês já sabem, o nosso podcast tem como objetivo trazer essa relação de mente e negócios para empresários e empresárias, para empreendedores. Como que essa temática pode interferir no resultado da empresa? Como que essa temática possa contribuir para o crescimento da empresa? E para iniciar hoje esse bate-papo, eu tenho aqui um casal de empreendedores para bater esse papo conosco, para trazer a sua caminhada, a sua experiência, mas em especial para trazer como eles aplicam o autoconhecimento dentro da sua empresa. Como que o autoconhecimento é hoje uma ferramenta-chave para eles, em especial dentro do crescimento da empresa. Dentro do olhar para a sua equipe, olhar para os seus funcionários, olhar para o seu cliente final. Então, hoje eu tenho aqui Bettina e Ricardo. Sejam muito bem-vindos ao podcast Mente e Negócios. Primeiramente, eu quero agradecer o aceite desse convite de estarmos aqui hoje falando sobre autoconhecimento, que é uma temática. Mas como assim? Autoconhecimento? 2 empresários, 2 empreendedores falar de autoconhecimento? Sim, porque hoje a Bettina e o Ricardo trazem justamente essa temática como ponto principal da empresa de vocês. Então, muito obrigada pelo aceite. Eu vou começar por você, Bettina. Ótimo. Pode ser? Com certeza. Bettina, como que o autoconhecimento entrou na sua caminhada de vida? Excelente colocação, Wanda. Eu comecei com autoconhecimento, foi lá por 2019, de uma maneira muito sutil, fazendo um curso de mandala. Uau! Uma coisa que eu nem imaginava. E foi naquele momento de me soltar, né, para conhecer uma nova habilidade, onde eu tive o contato com uma prática de meditação antes de fazer a mandala, que começou a me vir alguns insights. A partir daí, comecei a me dedicar mais profundamente e em 2020 tivemos aí toda a questão da pandemia. Então eu aproveitei, né? Tem uma frase que diz muito assim, na pandemia nós não podíamos sair, então nós somos convidados a entrar e eu aproveitei esse convite e fui fundo mesmo. E um tema que eu sempre gostei muito foi o tema da felicidade. Então, lá durante a pandemia, eu tive a oportunidade de fazer uma facilitação, né, uma formação em felicidade interna bruta, FIB. O FIB. Sim. Onde eu pude realmente me aprofundar no autoconhecimento. É uma trajetória que anda muito junto, né? Bem-estar e autoconhecimento, acho que elas andam sempre muito juntinhos, né? Quanto mais a gente investe em autoconhecimento, melhora o nosso nível de bem-estar, melhora a forma como a gente consegue interagir com os problemas, com os desafios, isso para nós como pessoas e para nós também como empreendedores, né? Então, foi dessa forma que começou o autoconhecimento na minha jornada de vida. Uau! Vocês trabalham muito, estou aqui entrevistando empresários de grande posicionamento no mercado. Estou aqui entrevistando Ricardo e Bettina, né, que trabalham a questão de uma empresa Nanovetores. Uma empresa que vem tendo um crescimento exponencial, em especial nos últimos anos, pelo que a gente vem acompanhando. E aí eu gostaria de convidar você, Ricardo, para falar um pouquinho da Nanovetores. Como que a Nanovetores chega até aqui, em especial, como que o autoconhecimento entra na Nanovetores. A Bettina traz, né, de algo que ela fez, um curso de mandala. E como é que chega para você, esse casal de empreendedores? Joia, certo. Obrigado pelo convite, Wanda. Prazer estar aqui. Bom, a Nanovetores trabalha com nanotecnologia, né? Então, é uma abordagem que até hoje ainda é nova, apesar de nós já estarmos há 13, 14 anos, 15 anos de estrada. Nós começamos em 2008, então final de 2009, 15 anos exatamente. Então uma longa jornada e ainda o tema nanotecnologia é um tema bastante novo, bastante inovador. Então foi um exercício muito interessante de você surgir no mercado apresentando o novo, uma nova abordagem, novos produtos, novas caras, né? Eu era do ramo de tecnologia, de informática, a Bettina acadêmica, né?
né, professora de cursos na Universidade Federal, na parte de pós-doutorado, farmácia, enfim, e uma trajetória acadêmica, e eu sempre empresário. Então a gente, né, nessa empreitada junto para fundar a Nanovetores, a gente passa por uma série de desafios, né, de propagar um novo, de apresentar uma inovação, de vir ao mercado mostrar que veio, né, então isso é uma trajetória bastante difícil e obviamente a gente precisa ter, né, muita resiliência, né, e essa questão do conhecimento nessa época inicial, ela ainda não estava tão proeminente, ela surgiu agora, como a Bettina falou, nos últimos anos aí, pré-pandemia, onde a gente começou a ver que, além de tudo que a gente já vinha fazendo, essa parte do autoconhecimento era bastante relevante. Então, nessa fase inicial, para poder fazer uma trajetória, a vida do empreendedor ela é muito difícil, né? E o empreendedor de inovação, eu uso dizer que ela é um pouco mais difícil ainda, porque a gente vende algo desconhecido, né? Um pouco. E você está criando. Caso, e nanotecnologia não eram todas as pessoas que conheciam quando a gente apresentava. Então, você tem, às vezes, até uma certa dúvida, né, sobre aquilo que você está vendendo, se oferecendo, estou no caminho certo apresentando, ou não. Exatamente. Então foram vários encontros e desencontros e que realmente fez com que a gente conseguisse passar por uma etapa de cada vez, conquistando espaço, conquistando confiança, sempre, né, muito unidos, eu e a Bettina, com muito respeito, com muita consideração pelo trabalho de um e de outro. Ela se ocupa mais da parte científica, da parte de desenvolvimento de produtos, e eu me ocupo mais da parte de gestão, vendas, né, a parte administrativa e financeira. Eu sou administrador de empresas, ela é farmacêutica com doutorado e pós-doutorado na França, então tem um arcabouço científico bastante forte. E essa questão daí do autoconhecimento, a gente começou, não vou dizer por acaso, mas por uma necessidade de entender que a empresa começou a crescer, a gente precisava fortalecer uma cultura, a gente precisava botar as pessoas todas no mesmo rumo para que a gente pudesse, né, sonhar em conjunto, né? O empreendedor tem muito disso, ele vai angariando adeptos ao seu sonho para que você, de alguma forma, possa ter aliados para que ajudem você a atingir o objetivo. E nessa trajetória não foi diferente, e daí nos últimos anos a gente obviamente entrou nessa, talvez nessa visão um pouco mais organizada, né, de desenvolver a cultura, de se conhecer, de desenvolver as pessoas, de nos desenvolvermos também. Então é uma jornada que não termina nunca. Não termina nunca. E aí você trouxe um ponto bem importante. Eu também sou administradora e também fui professora universitária por 17 anos. Trilhei aí a caminhada de mestrado, doutorado na área de gestão, de sustentabilidade, ética. E aí você fez uma transição de carreira. Vocês dois fizeram uma transição de carreira, né? Você era professora universitária, fechou esse ciclo e foi para o ciclo do empreendedorismo, da empresa. Sim. E você também, né, Ricardo? Então olha que interessante, né? Vocês atuavam como empregados e hoje atuam como empregadores, como empresários, como empreendedores. Como que é essa mudança? Porque muitos dos nossos entrevistados aqui, eles têm esse desafio. Esse desafio que foram empregados, hoje são empregadores, e é uma mudança muito grande. Como que foi esse trilhar de vocês dois em conjunto ainda? Eu acho que é algo muito... Por muitas vezes a gente se depara conversando sobre essa questão, porque o empreender... Ser um empreendedor, ele traz consigo algo que eu chamo que é quase um sinônimo, que é a resiliência e a coragem. Coragem! E nem todas as pessoas vão ter esse perfil ou essa disposição a assumir esse tipo de desafio na vida. Então, assim, por mais que a gente estimule muito, porque eu acho que o empreendedorismo, assim, ele é uma das ações mais libertadoras que nós podemos ter como ser humano, porque é onde a gente pode realmente buscar a nossa vocação, o que a gente sabe fazer bem, que é o nosso propósito, criar, que é o nosso propósito. Você traz isso também, né, Ricardo? A liberdade da gente criar aquilo, levar aquela inovação a mercado. Então, eu, assim, me encontrei muito no empreendedorismo, né, como empreendedora. Toda aquela magia de fazer ciência que eu já pesquisadora, como pesquisadora, como cientista, eu realizo plenamente hoje na Nanovetores, fazendo então essa pesquisa extremamente avançada, mas para gerar produtos para as pessoas que eu consigo mensurar e ver o valor e a satisfação
das pessoas quando usam, né, a nossa tecnologia. Então, isso é muito gratificante, mas requer, sim, assumir grandes riscos, como você disse, ser uma empregadora. Quantas famílias dependem da gente? Qual é o nosso papel social enquanto ser um empreendedor, né? Que tipo de empresa nós estamos colocando no mundo? Que propósito essa empresa tem? Nós estamos, né, fazendo algo diferente e que, de fato, agregue ao mundo e às pessoas que estão conosco, os stakeholders que estão envolvidos, sejam os investidores, seja a própria sociedade, os nossos colaboradores, principalmente, que realmente estão ali no dia a dia conosco. E por isso essa questão do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, que a gente tanto trilha na Nanovetores, é porque nós acreditamos que isso é fundamental para que nós tenhamos sucesso no nosso negócio, né? Afinal, nós não somos só nós somos todo um time que trabalha. Quantos funcionários vocês têm hoje? Nós estamos em torno de 70, Ricardo. Em torno de 70 colaboradores. Uma boa equipe. Sim. Uma boa equipe. E aí, Ricardo, você traz a questão do código de cultura. Eu amo código de cultura. A cultura da empresa, porque ali está justamente a missão, a visão, o propósito da empresa, as nossas crenças, os nossos valores. E aí, essa ferramenta, ela envolve os funcionários, ela envolve a equipe, e ela envolve todos os stakeholders que estão relacionados. Como foi para vocês construir essa cultura da empresa quando a gente traz esse tema de autoconhecimento? Como é que o autoconhecimento entra na cultura da empresa de vocês? Essa jornada do autoconhecimento, eu acho que o ponto de partida foi a partir do momento que a gente começou a implantar uma cultura de desenvolvimento de soft skills na empresa. Então, desenvolver as pessoas por aquilo que elas são a partir do seu caráter, das suas crenças, das suas habilidades, e justamente esse contexto de inteligência emocional, disciplina, capacidade de servir, que são as soft skills, que a gente sabe que hoje em dia as pessoas são contratadas por hard skills, né? Um bom matemático, um bom economista, um bom vendedor, mas são, infelizmente, demitidas às vezes por soft skills. São pessoas que não têm inteligência emocional, que não têm disciplina. Não conseguem se relacionar. Exatamente. Né? Então, não conseguem ter uma boa relação com o par. Exatamente. Então foi justamente nesse momento em que a gente identificou essa necessidade, essa oportunidade, a gente começou a aplicar esses conceitos de soft skills para justamente poder primeiro desenvolver o nosso time, entender qual é o desenho da nossa cultura. A partir daí a gente começou a aprofundar um pouco mais esses conhecimentos e começou a extrapolar isso para as novas contratações. Então todas as pessoas hoje em dia que nós contratamos, elas estão num perfil de soft skills muito adequado ao setor em que ela vai trabalhar. Então capacidade de raciocínio rápido, de resolver problemas, de inteligência emocional, setores estressantes, né, comercial, regulatório, pesquisa e desenvolvimento. Então a gente tem setores que são um pouco mais exigidos, né, em termos de pessoal, e a gente consegue hoje, a partir de questionários de avaliação com os potenciais candidatos, encaixar esse novo contratado como se ele fosse sempre daquele ambiente. Sim. Então é muito interessante. Hoje em dia a gente tem uma pessoa responsável por toda essa questão de contratação, de desenvolvimento e de manutenção, né, dessa questão cultural pautada em soft skills. E funcionando e dando muito resultado. E acessório a isso, a Bettina vem aplicando muito esse conhecimento nessa parte de felicidade interna bruta, de realmente de fazer com que as pessoas aí tenham outros conceitos que são daí me ajuda, Bettina, dos conceitos, os happiness skills, de realmente você saber apreciar o belo, de você realmente... tem vários... as questões positivas que você tem, os pontos fortes que você tem, e valorizar também. Isso. Que a gente trabalha muito esse ponto nessa questão da identificação do comportamento, né? Do comportamento de cada um, dentro de alguns testes justamente que nós podemos estar desenvolvendo. A marca de vocês, ela é presente em 42 países. Uau, hein? 42 países. Eu ouso dizer que muitos mais hoje em dia. A gente, já. Eu acho que a gente já hoje está presente em quase todo o globo. Uau! Ano de 22, a gente recebeu um investidor muito relevante no nosso mercado, que foi a Givaudan. Givaudan é uma empresa de mais de 250 anos, são 18 mil funcionários. Ela tem uma presença e um histórico
muito forte na parte de aromas e fragrâncias. Sim. E também ativos cosméticos, que é o mercado que nós trabalhamos. E então ela fez um aporte muito interessante, não só em recursos, mas também em reputação, em histórico. E agregou um valor muito grande à marca. Um smart money, como se fala, né? Então, uma empresa com uma presença global. Então hoje a gente, na última análise, a gente já saltou para 150 países. Onde ela tem, 150 países! Então hoje a gente tem uma pessoa responsável por, de alguma forma, propagar o nosso produto, feito aqui em Florianópolis, nesse pedacinho de terra perdido no mar. A gente consegue, de alguma forma, tocar vários mercados, várias culturas, vários países com produtos realmente inovadores e diferenciados. Então é um contexto muito interessante em termos de empreendedorismo. Né? Ricardo, Bettina, né? E o autoconhecimento, ele contribuiu para que vocês chegassem nesse posicionamento de marca, de empresa hoje, de participação global de países? Eu acredito, Wanda, que o autoconhecimento é para estruturar o empreendedor. Uau! É para a gente encontrar o que a gente gravem precisa. essa frase. Vou até pedir para que você olhe aqui nessa câmera, Bettina, sim. e repita, porque é bem importante para os nossos empresários e empresárias que estão ouvindo. Sim, sim. Bem importante. Que o autoconhecimento é para nos estruturar como empreendedores. Por quê? Uma vez que nós sabemos como nós reagimos, o que nós queremos, e nós temos esses valores e essas virtudes muito bem construídas e identificadas por nós, a jornada se torna muito mais fácil. Por quê? Porque é aquela história, quando a gente quer saber para onde é que a gente vai, se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. E será que nós estamos indo para o caminho certo? Qual é a minha trilha? Exatamente. Então, eu acredito que assim, o aumento nas vendas, boas parcerias é consequência de um aprimoramento que a gente faz como indivíduo. Isso tudo depois vem como consequência, né? Então, eu diria que o autoconhecimento é uma dádiva, é um presente que a gente se dá. A partir disso, a gente vê que é tão bom que a gente quer inspirar outros. A gente leva para a Nanovetores um programa de formação pessoal, onde a gente traz esses tópicos de soft skills, happiness skills, autoconhecimento. Por quê? Porque nós já trilhamos e nós vimos que ali é o caminho das pedras. Mas assim, a gente não consegue ajudar ninguém que não se permita ajudar. Que não queira. Que não queira. Bettina? Eu sempre falo aqui no podcast que, primeiramente, o empresário, ele precisa querer. Ele precisa querer olhar, precisa querer se autoconhecer, saber quem ele é, na sua essência. Sim. Saber qual é o propósito de vida. Porque o propósito de vida do empresário, da empresária, vai estar relacionado com o propósito de vida da sua empresa. Não tem como. Ele vai estar relacionado com o seu código de cultura, que, consequentemente, vai encaminhar a sua equipe. Sim. Então, isso precisa ficar muito claro para o empresário, para a empresária. Mas ele precisa querer. E é muito interessante porque essa questão do propósito, por muitas vezes, nós como empreendedores, quando fundamos um negócio, construímos uma empresa, é muito normal nós levarmos o nosso propósito de vida para a empresa, para aquilo que a gente faz, porque somos nós que fomos atrás, construímos, sabemos fazer aquilo que a gente está se propondo. Mas a raiz são vocês. Sim, mas o que é mais bonito nessa jornada é que chega um dado momento que a gente nota que a empresa, ela é quase como se ela fosse uma pessoa. Ela é uma pessoa jurídica, mas ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa. Ela é uma vida. Ela é uma vida. Ela é uma vida. Ela tem os seus valores, as suas virtudes, as suas características. Então, é muito legal. Eu gosto de pensar na Nanovetores como uma pessoa. Né? Como é que seria essa pessoa? Né? Como que ela é? Quais são as belezas dela? Quais são os valores dela? E no momento que a gente entende isso, fica até mais fácil de a gente permear, né, todo esse cenário, da gente fazer a conexão com o humano, porque eu sempre falo que por mais que a tecnologia esteja no meio e cada vez mais presente com a gente, nos nossos negócios, no nosso dia a dia, tudo é feito de pessoas para pessoas. Então a gente precisa tocar, é um outro ser humano que está lá na ponta. Então, e quem está fazendo aqui somos nós, seres humanos também. Então, eu acho que a gente nunca vai substituir. Eu acho que cada vez mais a gente precisa, sim, do autoconhecimento e dessas habilidades humanas para que a gente se realize, né? Para que a gente tenha certeza do que a gente está fazendo, a gente está deixando um legado, a gente está contribuindo para algo maior no mundo aí, nessa nossa existência.
que é o nosso propósito, que é o nosso servir. Eu gosto muito de dizer que o nosso papel como empresário, eu também sou empresário, eu tenho um co-work aqui em Florianópolis, eu vejo muito que o nosso papel como empresária é servir. É servir no transformar vidas. É um servir no levar um produto ou um serviço, mas vai muito além de um produto ou serviço. Porque nós trabalhamos com vidas. Sim. Né? E são vidas que vão desenvolver a nossa empresa, que vão desenvolver os nossos produtos ou serviços. Eu vou até além, Wanda, porque assim, o servir não é o propósito só do empreendedor. Todo ser humano ele veio para servir, né? A gente só tem que entender o que a gente faz para servir bem. Qual é o meu servir? Exatamente. Como que eu posso fazer esse servir? Sim. E eu vejo que vocês hoje desenvolvem muito essa ação, esse olhar dentro da empresa de vocês. Qual é o servir da empresa de vocês? Qual é o servir da equipe que está lá junto, nessa equipe, nesse caminhar? Vocês sentem que os empresários e empresárias já estão mais ligados hoje ao autoconhecimento, a trazer essa temática como uma ferramenta-chave dentro da empresa para o seu crescimento, para a sua prosperidade, ou ainda é um tabu? Ou ainda é algo que assusta eles? Estamos numa jornada, eu percebo cada vez mais, e agora fazendo uma retrospectiva, quando alguns anos atrás eu já sabia que grandes empreendedores trilhavam esse hábito talvez de uma meditação, de algo que a gente entendia como mais holístico, não conectava muito com o perfil de um empreendedor que a gente imaginava que é aquele empreendedor que precisa estar com a agenda cheia o tempo todo, sem tempo para nada, né? Hoje em dia a gente vê que não, luxo e bom dimensionamento é quando a gente consegue fazer bem naquele tempo que a gente tem, mas a gente também consegue colocar no nosso dia a dia esse momento de contraponto, de relaxamento, de autoconhecimento, de uma atividade física. Então acho que a forma de pensar vem mudando, esse mindset vem mudando, felizmente. Eu percebo que cada vez mais tem, de fato, pessoas que estão indo nesse caminho, embora muitos ainda estão naquele momento. Na caixinha. Na caixinha. Ainda na caixinha. Ainda não abriram ainda para esse... Sim. Eu vou dar um outro rumo para a nossa entrevista aqui, para o nosso bate-papo. Depois eu volto nesse contexto. Um dos pontos que eu sinto muito na mentoria, quando eu estou mentorando os meus empresários, em especial empresa familiar, em especial casal, trabalhando juntos, que é um grande desafio. Eu recebo muitos empresários que são casal, muitas das vezes o problema não está na empresa, mas está na relação deles como homem e mulher e como empresário e empresária. Me conta, como que vocês trabalham? Porque vocês eram empregados, cada um da sua caminhada profissional, e hoje atuam em conjunto, já estão em 15 anos. Como dividindo sala, né? Isso, inclusive. Me conta um pouquinho, Ricardo. Bom, Wanda, esse contexto, né, de uma empresa gerida por um casal, para nós sempre foi uma coisa muito natural, né? Na nossa casa, como casal, como pai e mãe de uma adolescente, a Beatrice, a gente sempre pautou a nossa casa, e assim também a empresa, pautada no respeito, né? Nas habilidades, nas aptidões de cada um, sabendo respeitar e tendo a plena confiança de que a Betina, quando vai direcionar um problema, vai resolver alguma coisa, vai fazer um novo desenvolvimento, eu tenho certeza que ela vai dar o máximo dela para que as coisas aconteçam. E da mesma forma comigo. Então ela acredita que eu vou fazer o que eu posso de melhor para poder resolver ou desenvolver isso. Então essa questão do respeito e da certeza da capacidade de cada um fazer a sua parte do trabalho foi muito natural. Muito natural. A Betina é farmacêutica, mestre, especialista, doutorado na França, doutorado no Brasil, pós-doutorado, então uma pessoa com um arcabouço científico bastante profundo. Eu sempre fui empresário, né? Você falou que fui empregado por algum tempo, mas sempre tive empresa. Você já tinha empresa de tecnologia. Eu sempre trabalhei no mercado de tecnologia da informática e sempre como empresário. Trabalhei um tempo como consultor do Ministério da Saúde, mas sempre foi numa pegada muito empreendedora, né? De ocupar o meu espaço, de criar o meu espaço e de realmente fazer as coisas
se desenvolverem. Então, hoje na empresa não é diferente disso, né? A gente continua praticando o mesmo que a gente sempre praticou em casa. Respeito, certeza de que cada um vai fazer o seu melhor e funciona muito bem, né? Então eu tenho o meu time, ela tem o time dela, os times se interagem, a empresa funciona como se fosse uma unidade com dois referenciais muito claros na parte de gestão, na parte de negócios e na parte de produtos, a parte científica, a parte de desenvolvimento. De gestão, negócios, e ela cuida mais da parte de produção, de desenvolvimento. Hoje em dia a gente acaba mesclando tudo isso, porque obviamente... Acaba conversando. Eu acabei, né, conhecendo um pouco mais de tecnologia, ela acabou conhecendo um pouco mais na parte de gestão, de negócios, então, e após uma longa jornada, a gente acaba ficando tudo muito natural, tanto para falar, quanto para gerenciar, quanto para, a partir dessa questão que você falou muitas vezes aí, cultural da empresa. Então, hoje em dia é fácil entender como essa jovem de 15 anos chamada Nanovetores se comporta, o que ela precisa, onde ela pode brilhar, o que ela tem de melhor. Então, é dessa forma que hoje em dia, tanto nós quanto o nosso time sabem conduzir o dia a dia de uma forma muito eficiente, né? E eu acho que um ponto também que eu misturo um pouco a conversa anterior com essa, é justamente... Fica tranquilo. Essa questão de entender, que parece um pouco clichê, mas é de entender que o cliente é o mais importante nessa relação, né? Se a gente não tiver cliente, a gente não tem por que ter produtos. Então, isso é uma coisa que às vezes eu tenho a impressão de que muitas empresas estão esquecendo, né? Esquecendo essa condição de servir. Você não precisaria ser empresário se você não quisesse servir, se você não quisesse atender as demandas de um cliente. Então, a partir do momento que a gente se propõe a desenvolver um produto, a vender, a gente obviamente tem que entender e oferecer o que há de melhor. Aí você entrou num ponto bem importante também, Ricardo. Quando eu pergunto para o empresário, qual é o seu objetivo com a empresa? Ter lucro. Aí eu assim, ter lucro? E o lucro vem por onde? Pelos meus produtos. Em alguns momentos o cliente não vem como primeiro, sabe? E é isso, né? Você que é da área acadêmica, eu também fui da área acadêmica por muito tempo, muitos dos livros de gestão de finanças hoje já trabalham. Claro que o objetivo fim da empresa é ter lucro, mas é por meio do cliente, por meio do servir. Então isso vem antes, para eu chegar no lucro. E aí eu gosto muito desse livro, Comece pelo Porquê. Porque ele trabalha justamente isso. Porque o comece pelo porquê, o porquê da sua empresa. Não é o quê. Né? A diferença entre o porquê e o quê. O porquê está no servir. O porquê está no propósito, que é esse meu maior como empresa. O quê é o que eu faço. É o meu produto lá. Mas entra essa diferença. E aí... eu vejo que a grande virada de chave de uma empresa, né? Quando você fala, Nanovetores é uma jovem de 15 anos, mas é uma jovem de 15 anos, me parece já bem madura. Com certeza. É uma jovem de 15 anos que galgou uma estrutura para chegar onde está hoje. É uma jovem de 15 anos que já atua em 150 países quase. Então, olha aí. Então, tem uma estrutura, e a cultura é uma base importante, junto com o autoconhecimento, que é algo que a Bettina traz muito aqui. Exatamente. Né? Então, esse é um ponto. E para você, Bettina, para as empresários que estão aqui nos assistindo hoje, que são empresa familiar, que estão em casal atuando na empresa, né? Qual é a dica, qual é a reflexão que você traz para esses empresários e empresárias que querem expandir, que querem continuar ampliando, mas que também querem ter uma boa relação, uma relação saudável entre homem e mulher, empresário e empresária? Acho que o Ricardo já definiu bem a palavra que norteia isso, que é o respeito. Respeito e admiração. Eu acho que quando a gente admira a pessoa que está no nosso lado, isso é o alimento que a gente precisa ter. A gente nunca pode perder a admiração. Olha aí, respeito e admiração. Fica aqui a dica da Bettina e do Ricardo, um casal de empresários, respeito e admiração também no negócio. Sim, sim. Eu transito muito entre mulheres, né? Eu estou como diretora do grupo temático de mulheres da CAT, muito ligada também com o núcleo de mulheres da CIF. Transito muito nesse universo e é muito normal esses dilemas, às vezes essas dúvidas, né? Tanto na jornada
empreendedora, como também na jornada profissional, as sobrecargas que muitas vezes nós mesmas nos impomos. E essa questão de sociedade é sempre uma reflexão que eu gosto de trazer, porque quantos de nós que resolveram empreender e que na hora de buscar um sócio pensaram em várias pessoas, mas não pensaram na pessoa que está do lado, que é a pessoa que já tem a confiança, já tem o amor, né? Então, muitas vezes é isso, é a gente olhar para quem já está trilhando essa jornada com a gente. Quando a gente soma forças, eu acho que a gente ganha em muitos aspectos. Fica mais forte. Fica. E é uma força que já tem um conhecimento, que já tem uma vivência. Já sabe os pontos fracos, os fortes. Porque a jornada de empreendedor é uma jornada muito difícil, a gente tem dilemas profundos e quando a gente está sozinho nessa empreitada não é fácil. Então compartilhar com alguém é muito importante. E a gente sabe que nem sempre as sociedades elas dão certo, né? Justamente porque ela é um casamento. A sociedade é um casamento também. Então, eu acho que assim, no nosso caso, a gente diz mesmo, é um duplo casamento, né? A gente tem esse duplo casamento e que tem influído muito bem em todos os âmbitos aí, né? E voltando para esse ponto, né, do autoconhecimento da mente, vocês identificam que a mente pode ser a grande trajetória para o sucesso de uma empresa? A gente usa muito o termo consciência, né? Então, assim, consciência, né, de si mesmo, de autoconhecimento, de se desenvolver como pessoa, de saber quem somos, por que viemos, aonde vamos, que são perguntas muito difíceis de serem respondidas, vão dar também essa sustentação para que a gente também faça essa pergunta, né, nessa jornada empreendedora, né, de entender, no caso talvez dessa jovem de 15 anos chamada Nanovetores, é um pouco mais fácil a gente saber, né, por que ela veio, aonde ela vai, né, como ela vai. Então a ideia é realmente fazer esse tipo de exercício para o empresário, né, e também no seu negócio, né, então, de realmente saber, né, você falou ali do ciclo de dourado, né, do Simon Sinek, né? Então é justamente isso, né, às vezes é muito mais bonito você falar o porquê do que falar o que, o como, né, enfim, realmente é uma coisa que vai inspirar muito mais, que vai entrar como um valor, né, como uma coisa muito mais forte do que um mero produto que tem um custo, tem um preço de venda, tem um valor de percepção do consumidor e nesse contexto você gera lucro. Então, quando a gente transforma o negócio muito além do mero produto, é o que a gente hoje entende como uma empresa, né? Uma empresa que tem uma personalidade, que tem uma série de famílias que dependem, né, do valor, do lucro que a gente gera para poder pagar os salários, para poder seguir e prosperar no mercado, propagar fronteiras, né, ir para outros países, captar novos investimentos. Então, assim, é uma jornada muito desafiadora. É muito lindo de ouvir vocês dois conversando, falando dessa forma, dessa jovem de 15 anos, a Nanovetores. Assim, então, é muito lindo. Então, é muito interessante, né, você ver o quanto você pode fazer para que as coisas realmente prosperem, né? E como a gente daí na gestão de certa forma consegue ter espaços para autoconhecimento, desenvolver o contexto de soft skills, happiness skills. Hoje todos os funcionários da empresa têm acesso a curso de inglês durante o expediente. Muito bom. A gente tem funcionários Esse era um ponto que eu queria perguntar, assim, né? O que vocês trabalham dentro da empresa no contexto de incentivar, de motivar a equipe de vocês no autoconhecimento? Porque nós estamos falando aqui do autoconhecimento de vocês como empresários, como vocês trazem essa ferramenta, esse olhar para o negócio da empresa. Mas como que vocês inserem também essa temática para a equipe de funcionários de vocês? Como é que vocês incentivam eles a buscar? Você trouxe a questão da meditação. Tem técnicas de meditação dentro da empresa, tem uma parada. Eu estou imaginando a empresa já com aquela sala Google, assim, sabe? Os puffs. Eu posso até explicar um pouquinho o que a gente tem, né? Então, a gente tem desde 2019 um momento, todas as sextas-feiras, às 11 da manhã, nós paramos, que é o momento Nanotalks. Uau! Começou esse momento na época antes ainda da pandemia. Na pandemia, isso ajudou muito a união da equipe, porque aí todo mundo de casa era o momento em que nós nos conectávamos e podíamos conversar um pouquinho mais.
nesses momentos nós trazemos, além dos soft skills, os happiness skills. Dentro dos happiness skills tem sim vários happiness skills, por exemplo, compaixão. Essa sexta passada eu trouxe a temática da compaixão e trouxe a meditação da bondade amorosa. E que acaba estando relacionada à cultura da empresa. Sim, isso faz parte. Outra coisa que a gente fala muito, a gente não tem na nossa empresa piscina de bolinha. Eu falei, não, isso não é o que nós consideramos que vai desenvolver pessoa. Nós temos uma boa biblioteca. Então, estou vendo o livro ali, O Cavaleiro Preso na Armadura. Esse é meu livro de cabeceira. Eu adoro. E esse livro a gente tem, é um dos que eu mais recomendo para a minha equipe toda ler. Por quê? Porque ali fala muito dessa questão de como que a gente vai ao longo da vida colocando armaduras. Aí, quando a gente percebe que às vezes eu não posso ser uma Betina empreendedora, uma Betina esposa do Ricardo, uma Betina mãe da Beatrice, ou a Betina mãe da Beatrice no colégio. Eu sou só uma pessoa. Quanto mais eu me conhecer, quanto mais transparente eu for em todos esses papéis que eu desenvolvo, melhor vai ser, melhor é a minha jornada, mais leve, mais livre nós vamos ser. Então, esses pequenos detalhes é como a gente tenta mostrar o caminho para que quem queira ser ajudado ou quem queira se ajudar possa trilhar. Né? Esse livro aqui, eu sempre digo, ele é um livro de cabeceira de cama para mim. Por quê? Porque eu já fiz a leitura inúmeras vezes desse livro. E vira e mexe, eu estou lá novamente realizando a leitura dele. Porque leitura de livro é momento de vida. Então, quando você traz, Betina, que você tem uma biblioteca dentro da empresa, que show! Parabéns! Parabéns, porque é isso, é estimular essa questão do autoconhecimento, mas de crescer, de agregar, de saber outras ferramentas, de ter um outro olhar. E esse livro, ele traz justamente esse ponto, né? Quantas armaduras nós vestimos? E muitas das vezes, essas armaduras, elas vêm lá da nossa infância, lá das nossas crenças, lá da nossa história, e nós ainda estamos vestindo armaduras que às vezes nem são nossas. Então, já trabalhando esse ponto. Então, muito legal. E além da questão da biblioteca, vocês têm alguma outra... Nós temos ainda, como o Ricardo falou, curso de inglês, temos legal. Aula de yoga, temos aula de karatê. Uau. E essas aulas, olha que legal, são os próprios colaboradores que têm a formação nessas áreas, que voluntariamente, porque o voluntariado também é uma forma de a gente ser generoso, entregar, né? Generosidade não é só doar quantidade monetária, financeira. A questão do equilíbrio, dar e receber. Sim. E as pessoas que fazem, os colaboradores são todos convidados a fazer, como que é o pagamento disso? A partir de um valor que é feito doação de cestas básicas. Então, a gente ajuda o entorno, a gente tem há muitos anos... A gente doa bastante, né, Ricardo? Cestas básicas, colabora com a comunidade no entorno no Natal, doando brinquedos. Então, eu acho que esse é uma reciprocidade que a gente pratica. Que é uma forma de estar dentro dessa comunidade, de contribuir para essa comunidade. Pessoal, o nosso tempo aqui já está terminando. Essa conversa foi sensacional. Né? Conhecer a história de vocês, conhecer a história da Nano Vetores, dessa jovem... Para mim, ela não tem nada de jovem. Ela tem bastante sabedoria, ela tem bastante sabedoria, justamente. Mas, assim, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, parabéns por estar levando o autoconhecimento para vocês, mas em especial para a equipe de vocês. Porque hoje eu vejo que essa é uma ferramenta que trouxe para vocês um grande crescimento também de posicionamento de mercado, de crescimento de mercado. Né? E para encerrar, gostaria que vocês dessem uma dica de autoconhecimento para os empresários e empresárias que estão aqui nos assistindo hoje. Caso queira aqui olhar para essa câmera aqui e deixar essa dica do que poderia ser realizado. Eu, como dica, vou deixar para vocês se presentearem nessa jornada do autoconhecimento. Isso só depende da gente. Coloca uma horinha lá na agenda, né? Porque às vezes a gente tem uma agenda muito concorrida. Coloca um tempo para vocês se dedicarem. Eu acho que existem inúmeras práticas, inúmeras formas de a gente trilhar essa questão do autoconhecimento, e eu já estou numa etapa que eu venho muito pela questão até intuitiva. As coisas vão surgindo, o que eu tenho necessidade vai surgindo, eu confio mesmo no caminho, né, no divino, que o que for... A espiritualidade, cada um tem a sua. É muito importante também.
e deixar fluir que tudo vai vindo da forma que é necessário. Pensamento positivo, esse é um dos pontos. Nossa, essa é uma também, né? muito. O FIB traz isso. Traz isso. Sim, a psicologia positiva, né? O quanto a gente olha. Eu já sempre fui assim, bem positivista desde pequena, né? Mas eu vi que o FIB ele se encaixou muito porque foi uma teoria que veio reafirmar. Que é uma das ferramentas da sustentabilidade hoje, com certeza. Ricardo, qual é a sua mensagem para encerrarmos aqui o dia de hoje? Olha, como empresário, uma coisa que tem me ajudado há muitos anos é realmente viver o presente, né? Fazer aquilo que tem que ser feito, resolver aquele problema que tem que ser resolvido, planejar o futuro, né? Olhar para o futuro, mas fazer as coisas que precisam ser feitas agora, né? Resolver um problema de cada vez e resolver todos à medida que é possível, né? Porque às vezes a gente fica, como empresário, pensando muito no futuro, lamentando o passado e esquece de viver o presente. Então, realmente fazer as coisas que tem que ser feitas. Tem que trocar aquela lâmpada, manda trocar, resolve, paga, conserta aquela máquina, faz aquele investimento, busca aquele cliente, porque se a gente fica procrastinando e adiando, só vai aumentando. Só vão piorando, exatamente. Muito obrigada. Nosso tempo aqui já está justamente, né, encerrando. Obrigada por compartilhar conhecimento de vocês, né, por trazer essa experiência, essa vivência, em especial do autoconhecimento. E quero desejar muitas felicidades, muito sucesso a vocês e que possamos aí, quem sabe, estarmos juntos aí em outros podcasts falando também ainda de autoconhecimento. Que bom. Muito bom, Wanda. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço estar aqui com vocês. E para encerrar o nosso podcast de hoje, agradeço o apoio da AE Internacional Marcas e Patentes, porque nosso podcast ele já sai com marca registrada. E nos aguardem para os próximos episódios com mais reflexões, com mais temáticas e com mais entrevistados sobre o tema Mente e Negócios.